Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos acompanhar o vídeo do pastor Luiz, da Sétimo Dia, que segue a Eloite, a falsa profetisa Eloite. E o Arilton Oliveira, da Sétimo Dia, sobre questão do dízimo. Bom, antes disso, eu quero que vocês observem o comentário do Carlos Alves, o adventista, e obrigado, Carlos Alves, pelo seu comentário, porque todos têm que defender a sua fé, agora que seja de acordo com a Bíblia Sagrada. E os parabéns para o Carlos Alves, porque nem todos os adventistas membros, ele responde para as pessoas. E a Bíblia diz que o sábio, os remanescentes sábios, eles estão prontos para dar resposta e para responder. Então, todos os remanescentes verdadeiros do Senhor, ele está pronto para dar resposta para as pessoas e responder para as pessoas. Então, é uma falta de educação e é se acovardar de nós ver muitos adventistas que se calam, ficam calados e não respondem para as pessoas. Então, isso prova que essas pessoas não são sábios do Senhor, porque todos os sábios do Senhor, ele dá resposta e responde. Então, obrigado aí, Carlos Alves. Bom, como os irmãos já viu, aí o comentário do Carlos, então ele fala assim, o Carlos, ele diz que o dízimos é para trabalho missionário, Então, o Carlos está dizendo que o dízimo é para os trabalhos missionários e as ofertas para os serviços sociais, Então, o Carlos, ele está dizendo que o dízimo é para somente o trabalho, é só para os missionários, para os pastores. E as ofertas para os trabalhos sociais, para fazer caridade aos pobres e assim vai. E olha só, ele diz também aqui que existe uma divisão, Então, ele está dizendo que existe uma divisão. Então, o que eu quero falar para o Carlos Alves, que não existe uma divisão do jeito que você fala, que o dízimo é para somente o trabalho de pregação. Então, na própria Bíblia, Carlos, não existe isso, não. Então, Carlos, eu vou provar para você dentro da Bíblia, tá bom? Que o dízimo não é somente para trabalhos de pregar o Evangelho, não, tá bom? Apenas acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para você. Olha só. Então ele diz também aqui, Ele diz que o problema é que a pessoa cortou o vídeo, e não deixou o pastor mostrar na Bíblia. Bom, então Carlos está dizendo que eu cortei o vídeo e não deixei o pastor mostrar na Bíblia. E o que eu quero dizer para o Carlos Alves que todo o vídeo que eu assisti do pastor Luiz, ele não mostra, veja bem, tá? Ele não mostra na Bíblia que o dízimo é somente para a obra, para pagar missionário, para pagar o salário do pastor. Não. A Bíblia não diz que o dízimo é só para trabalho. Tá certo, Carlos Alves? Muita calma nessa hora, Carlos Alves, que eu vou mostrar para você, provando dentro da Bíblia. Então, eu quero dizer para os membros adventistas e para Carlos Alves, que eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo do pastor Luiz, tá? No YouTube. No YouTube eu vou deixar o link desse vídeo do pastor Luiz. Que daqui a pouco a gente vamos reagir mais ou menos à metade do vídeo do pastor Luiz e do Arilton Oliveira, ok? Então, olha só, Carlos Alves, veja bem. Eu apenas cortei a parte principal. Eu não precisava, tipo assim, assistir o vídeo todo.
Né? Claro que eu assisto sempre os vídeos todos para ver se tem mais engano, se tem mais heresia. Então, eu peguei a parte principal, aonde está o engano, aonde eles pervertem o evangelho, adulteram a palavra de Deus, a verdade. Então, é nessa parte, Carlos Alves, que ele fala que o dízimo não é para dar para a família de alguém, não é para dar para o necessitado. Carlos Alves, isso é enganar as pessoas. Tá bom, Carlos? Ok? Então vamos lá, irmão, a partir de agora, acompanhar esse vídeo mais ou menos completo. Quem quiser assistir o vídeo todo completo, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Mas vamos assistir um pouco o vídeo mais grande, os dois vídeos, do Arilton Oliveira e do Pastor Luiz, tá certo? Então vamos lá, direto para o canal. Então, como eu já falei para o Carlos Alves, que aqui não há uma divisão, que no seu entendimento, que o dízimo é para só trabalho. Não. Eu vou mostrar dentro da Bíblia, tá? Eu tenho muitos capítulos e versículos aqui para mostrar para vocês. Como por exemplo aqui, olha aqui eu já peguei tudo. Nós vamos ler Neemias 7, Neemias 12, vamos ler Crônica 24, Deuteronômio 26, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, Deuteronômio 16, Deuteronômio 18, deixa eu ver aqui, Levítico 27, Gênesis 14, tá certo? Tá aqui. Um monte de versículos que eu vou provar, Carlos Alves, que o dízimo é para realmente para matar a fome de alguém, tá certo, Carlos? Então, irmãos, o problema é que os membros adventistas, não julgando todo, mas eu estou falando da igreja original, que é sétimo dia, os seguidores de Ellen White, certo? O problema é que eles não examinam as escrituras, são acostumados a viver no ensino dos homens, acostumados a viver apenas naquele dogma, nas doutrinas da sétimo dia, na regra dos ensinamentos somente dos homens da sétimo dia. Então, como o pastor, eles falam, o Arilton Oliveira, que você tem que acreditar em tudo que a igreja diz. Então, você é obrigado a acreditar em tudo que ele fala lá na frente. Só que a Bíblia não ensina isso. Tá bom? Então, não perca os mistérios que eu vou mostrar para vocês, para que os membros adventistas se acordem. E depois eu vou mostrar para você qual foi o momento em que a igreja original, a adventista do sétimo dia, ela se tornou um engano. Não perca esse vídeo aí, tá bom? Então, irmão, vamos lá acompanhar, tá? Vamos acompanhar agora direto no canal e assistir esses dois vídeos, tá bom? Vamos lá. Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos agora acompanhar, né, direto aqui no YouTube, os dois vídeos do Leandro do pastor Arilton, da sétimo dia, e o pastor Luiz, da sétimo dia, sobre a respeito do dízimo, tá bom? Então vamos lá direto aqui no YouTube e preste bastante atenção, ok? Devemos alertar ao nosso povo e despertar os membros adventistas o quanto eles foram enganados por esse tempo todo, esses anos todos, e ainda estão sendo enganados, tá bom? Os verdadeiros remanescentes, eles não são enganados e não permanecem sendo apacentados por esses gananciosos, que pegam o dízimo só para eles, tá bom? Então vamos aqui acompanhar essa parte aqui, ó. Vamos lá. O dízimo é bíblico e é santo. Jesus diz aqui, através de Malaquias. Eu vou deixar esse vídeo aqui abaixo no canal YouTube, aqui abaixo o link para você acompanhar este vídeo completo, tá bom? Acompanhe lá, completo. Apenas vou reagir certas partes aqui, tá bom? Então aqui, ó, aqui é o próprio canal do pastor Luiz,
né, da Sétimo Dia. É o próprio canal dele aqui, tá? Ó, o próprio canal dele aqui, ó. O canal do pastor Luiz. Você vai passando, até encontrar os temas sobre o dízimo. E você vai encontrar este vídeo aqui no canal dele, tá bom? Vamos lá. Roubará o homem a Deus? O homem pode roubar a... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo ou é o outro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Roubando? Está sendo desonesto? E aí vem Malaquias 3, verso 8 e fala assim: roubará o homem a Deus? É a pergunta. E a resposta está no mesmo versículo. Diz assim... Bom, eu quero aqui falar para você, pastor Luiz, que vocês são os primeiros a roubar a Deus. Né? Vocês são os primeiros a roubar a Deus. Pois é. Irmão Roberto, como assim? Ele está roubando a Deus? Bom, irmão, quando eles pegam o dízimo só para eles estão roubando a Deus. Porque o dízimo é para toda a casa de Deus. Compreendeu? O dízimo é para toda a casa de Deus, para matar a fome dos necessitados, dos pobres, das viúvas, dos levitas, dos sacerdotes, certo? Ó, dos sacerdotes, compreende e preste atenção. O dízimo é para matar a fome dos sacerdotes, dos levitas, dos pobres, dos necessitados, das viúvas. Eu vou provar para vocês, dentro da Bíblia, capítulo e versículo. Mistério que esses homens jamais podem revelar para os membros adventistas, certo? Vamos lá. Todavia vós me roubais, e ainda dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Sabe por quê? Né? Então a mesma coisa você perguntaria para o pastor Luiz. Pastor Luiz, você está roubando a Deus. Aí o pastor Luiz vai dizer, em que eu estou roubando a Deus? Aí você diz, no dízimo. Pois é. Porque você está pegando dízimo só para você. Irmão, eu vou revelar mistério do Novo Testamento. A questão a respeito do dízimo, né? Segundo o coração. Vamos lá. Tudo que existe foi feito por Deus e pertence a Ele. Deus dá tudo para você. Ele só pede fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, Ele pede só uma pequena parte do tudo que Ele dá para você. Deus dá tudo e pede somente a 10ª parte. Ou seja, o dízimo. Lembre-se o seguinte, o dízimo é a 10ª parte. Agora, as ofertas não têm uma porcentagem. Bom, amados irmãos, eu quero falar para vocês que não existe mais você dar a 10ª parte. Não existe mais. Eu já mostrei para você o capítulo e versículo sobre a respeito do tema dízimo, né? Eu fiz 17 vídeos sobre o tema dízimo. E lá eu revelo todo o mistério, da qual esses pastores da teologia de faculdade, do ensino dos homens, não revelam para você. Então a Bíblia fala que o que passar pela vara do pastor não é para investigar se é mal ou bem, né? Se é pouco ou muito, tá? Vamos ser bem claros. Não é para o pastor investigar se tem 10% ou não. Irmão, a Bíblia revela mistério. Quando se muda um sacerdote, há mudanças de lei. Então a Bíblia diz, o dízimo que passar pelo pastor não é para ele investigar, não. Então, quando você dá o dízimo, esses pastores investigam para ver se realmente tem 10%. E é por isso que ele anota os seus nomes. A Igreja Adventista anota tudo
daquele que dá o dízimo, dá um comprovante, você é marcado. Porque se você dá menos, ele vai saber que foi você que deu menos. Aí já sabe, né? Pelo amor de Deus. Ok? Então, no tempo da graça, não existe mais você dar 10%, não. Nós temos que imitar os apóstolos. Eles pediam para os irmãos, em casa, para que eles ajuntem as ofertas, o dízimo, segundo o coração. Segundo pode dar. O dízimo, a oferta, né? O dízimo significa uma oferta ao Senhor. Certo? Então, o dízimo passou no Novo Testamento a ser como no Velho Testamento, lá em Jacó e Abraão. Lá eles davam segundo o coração. Jacó falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu lhe darei do dízimo, de tudo que eu ganhar. Então eles davam segundo o coração. O dízimo começou lá com Jacó e Abraão, é segundo o coração. Depois que passou a ser lei, mas depois, no Novo Testamento, no tempo da graça, com os apóstolos, não é mais 10%. Esqueça o Velho Testamento lá de 10%, não. Imite os apóstolos, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele ia, né? Vamos acompanhar o vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. As ofertas, você escolhe, você decide quanto você quer dar. Quer dar 1, 5, 30, 100. E outra coisa, amados irmãos, não existe você pedir as duas coisas, não. Não é para pedir dízimo e oferta, as duas coisas, não. Faça o que os apóstolos fizeram. Eles pediram para o povo a juntar segundo o coração, segundo pode dar. Eles não pediram ofertas e dízimo, não, tá bom? Não existe duas coisas no tempo da graça, não, tá certo? 500, 1000, 10 mil, 1 milhão. Oferta é algo que você decide. Agora, o dízimo não. O dízimo já está dizendo, a palavra já está dizendo, é a 10ª parte daquilo que você ganha, do seu bruto. Entendeu? Por isso... No tempo da graça não existe mais isso, 10% não, viu, pastor Luiz? Pois é. Vocês que são só da lei de Moisés, quer empurrar a lei de Moisés, do dízimo, para o Novo Testamento. Não existe mais 10%. E eu provo no Velho Testamento, que não é para o pastor investigar quando uma pessoa der o dízimo. A Bíblia diz, o próprio Deus, o que passar pelo pastor é santo, seja pouco, seja muito. É santo ao Senhor. Não é para estar investigando se tem 10%, se é pouco, se é muito. Sacode, amados irmãos. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia faz a pergunta: roubará o homem a Deus? Quando você retém o dízimo, você está roubando a Deus, porque o dízimo... Vocês são os primeiros a roubar a Deus. Pois é. Ficar com o dízimo só para vocês, né? E esquecer da casa de Deus, que somos nós, que estamos ali, né? Que estamos ali para ouvir a palavra de Deus. Tem necessitados ali dentro da igreja adventista, tem pobre dentro da igreja adventista que passa até necessidade. E o dízimo só para vocês. São os primeiros a roubarem a Deus. O dízimo pertence a toda a casa de Deus, tanto ao pastor como aos irmãos das igrejas. A Bíblia diz primeiro matar a fome dos de dentro, dos da fé. Irmão, é triste, muito triste. Não pertence a você. O dízimo pertence a Deus e as ofertas também. Veja o que diz o versículo... Pois é. Como é que você diz que o dízimo pertence a Deus e vocês não fazem o que Deus manda? Porque Deus já deixou escrito o que deve fazer com o dízimo. Aí ele tem essa artimanha. O dízimo pertence a Deus. Irmão, Deus já deixou o mandamento. O que você fazer com o dízimo? Já vou falar para vocês, tá bom? Vamos lá. 9.
com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Ou seja, não devolver o dízimo e não dar oferta é como se estivesse roubando a Deus, e diz a Bíblia, e a maldição virá. O que é a maldição? É justamente a ausência da... Bom, sobre esse respeito, irmão, desse texto que ele está falando, né? Eu já falei sobre isso, já trouxe um tema sobre o texto lá de Malaquias, né? A mim me roubais. Então, eu já trouxe sobre esse tema aí. Mas eu vou trazer de novo depois, tá bom? Mas só que eles usam esses textos sempre para meter medo às pessoas. Para mexer com o psicológico da pessoa. Já vou explicar para vocês, certo? Vamos acompanhar aqui. Bênção de Deus. Olha o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira é quando ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a tesouraria da igreja. A casa do tesouro é o lugar apropriado, o lugar legal para que se administre esse dinheiro. O dinheiro não é seu, não é meu, não é do pastor, não, o dinheiro é de Deus. E por isso diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, ou seja, a tesouraria da igreja, onde pessoas idôneas, sérias... Vocês viram como eles são artimanhosos, né? São artimanha de driblar as pessoas. Então ele diz que o dízimo é para a casa do Senhor. Então a casa que ele chama é a tesouraria. A casa que ele chama é a tesouraria. Irmão, não sejam enganados por esses lobos. Aí eu pergunto para o pastor Luiz, esses mestres, falsos mestres, né, pastores adventistas, o dízimo eram alimentos, animais, das frutas. Para que servia esse dízimo? Que eram animais e frutas, alimentos. Para que servia? É para ficar de enfeite na tesouraria? Eu quero saber de vocês. É para apodrecer lá na tesouraria? Claro que não, claro que não. O dízimo é para a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Ali, né, no templo. Quem é a casa de Deus ali no templo? Amados irmãos, e vocês, membros adventistas. Quem é a casa de Deus ali dentro do templo? Era os sacerdotes e os levitas. Vamos acompanhar aqui o restinho, já eu explico, tá? E sinceras, então administram esse dinheiro. E qual é o propósito do dízimo? O próprio texto diz, provai-me nisto. E ele antes fala assim, para que haja mantimento na minha casa. O propósito do dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus. Esse mantimento não é o mantimento literal, não é o arroz, o feijão, não é a salada, não são os legumes. Esse mantimento nada tem a ver com a comida. Esse mantimento é espiritual, é o alimento espiritual. Quando Deus fala trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, significa para que haja mais pregadores, para que haja mais bíblias, para que... Não. A Bíblia não fala isto não, pastor Luiz, da sétimo dia, seguidor de Ellen White, da falsa profetisa. Como é que você pode distorcer a Bíblia Sagrada? Mentir para as pessoas? O dízimo significa alimento. Dízimo significa alimentos. Que eu vou provar para vocês com o texto bíblico. Dízimo significa alimento. E esses alimentos iam para os levitas. Está bem claro, todo mundo, a maioria sabe disso. Os alimentos iam para matar a fome dos levitas, dos sacerdotes, dos pobres, das viúvas. Você compreende, irmão?
Como é que ele pode dizer que o dízimo é para pregação? Como é que ele pode dizer que o dízimo não era alimento, não era comida? Irmão, isso é distorcer, adulterar a verdade na cara de pau, tá bom? Então, nós, remanescentes verdadeiros, que não pactua com esse engano, porque os falsos remanescentes, membros adventistas, são falsos remanescentes. Por quê? Porque eles apoiam esse engano. Eles sustentam, dizendo que o pastor Luiz está certo. Então, é cego sendo guiado pelos lobos, pelo cego. Cego guiando a cego. Tá bom? Então, eu aqui não estou julgando todos, né? Os membros adventistas, ok? Então, vamos lá acompanhar o restinho aqui. Entendeu, irmãos? Então, vamos aqui acompanhar o restinho, né? Vamos acompanhar aqui o restinho para vocês verem aí. Ou seja, Deus quer que o dízimo seja usado para a pregação, para levar o alimento, para alimentar o rebanho, para fortalecer as pessoas, para ganhar mais almas para Jesus. Por isso que ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Ficou claro? Entendeu, meus irmãos? Então, o que ele está falando é ao contrário, né, a própria verdade da Bíblia. Porque os alimentos era para matar a fome dos sacerdotes, os levitas, né, os necessitados, as viúvas e os pobres. Não era para... Está entendendo, irmão, como eles pervertem o evangelho? Os alimentos, o dízimo, era para isso, para matar a fome dos sacerdotes, certo? Como é que os sacerdotes eles vão administrar, vão ensinar o povo, vão fazer o serviço da obra, se eles não comer, Então, o dízimo era para isto, para alimentar, né, os sacerdotes, os levitas, os pobres necessitados. Então, você vê que ele sempre perverte, adultera a verdade, ok? Tudo isso para não dar do dízimo para os pobres necessitados. Imagine se existisse aqui os levitas. Eles não iam tirar do dízimo para dar para os levitas. É ficar só para eles. Né? Isso é roubar a Deus, ok? Então ele fala, tragam os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E Deus fala assim, provai-me nisto. Você traz os dízimos e você pode fazer uma prova comigo. Você vai ver, eu derramarei bênçãos sem evangelho. Ficou claro para você? Então a palavra de Deus vai deixando claro tudo isso. E para confirmar tudo aquilo que nós já analisamos, eu quero chamar sua atenção para o livro de Ageu. Ageu capítulo 1, verso 6 e Ageu 2, verso 8. 1, verso 6 fala, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar. Para que você não fique aí o tempo todo focado e apegado a essas coisas materiais. Devolver o dízimo é uma preparação para o céu. É uma maneira de ser humilde, de partilhar o que você tem. E lembre-se que o dízimo não é... Você veja também que eles botam a salvação através do dízimo, né? A salvação pelo sábado, a salvação pelo dízimo. Que dar o dízimo é uma preparação para o céu. Misericórdia, irmão. Sempre pegando a lei como modo de salvação, né? Pelo amor de Deus. O dízimo é de Deus. Mesmo assim, tirar a 10ª e entregar para a obra de Deus é um desafio para muitas pessoas. E Deus pede o dízimo não porque ele precisa do seu dinheiro. Não é desafio para qualquer pessoa, não. O dízimo, a oferta ao Senhor, é segundo o coração, conforme pode dar no tempo da graça. Esqueça o Velho Testamento, que é 10%, ok? Temos que imitar os apóstolos e Cristo, ok? Essa coisa de 10% já acabou. O dízimo passou a ser como no tempo de Jacó e Abraão, é segundo o coração, ok? Aí ficou, no tempo da graça, o dízimo ficou como no Velho Testamento, Jacó e Abraão, é conforme você pode dar, né? Voluntariamente, o dízimo com Jacó,
Abraão, era conforme você pode dar, não tinha valor nenhum. Bem assim é no Novo Testamento. Né? E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai citar o texto exatamente que foi dito no Velho Testamento, que Deus falou sobre esse texto. E ali é a respeito realmente do dízimo, ok? Que vocês vão conhecer depois. Mas porque você precisa ser uma pessoa generosa, uma pessoa obediente e fiel para entrar no reino dos céus. Bom, amados irmãos, eu vou deixar esse vídeo aqui, o link aqui no meu YouTube, aqui abaixo, para você acompanhar completo, ok? Vamos partir para o outro vídeo aqui, ó. Esse daqui. Acompanha aí. Através de Malaquias. Roubará o homem a Deus? O homem pode roubar a Deus? Sim, é possível. Pode sim, vocês são o primeiro a roubar a Deus, né? Aquele que pega o dízimo só para ele e não dá para a casa de Deus, isso significa roubar a Deus, né? Como eu já falei para os irmãos, Deus, o dízimo é de Deus. E Deus já deixou um mandamento, o que você fazer com esse dízimo, certo? Vamos lá. Como? Quando o homem não devolve o dízimo e as ofertas. A palavra dízimo dá a ideia... Exatamente. Quando vocês não devolvem o dízimo também para os pobres e famílias necessitadas, vocês estão roubando a Deus, ok? De 10. A palavra dízimo é a 10ª parte. Deus dá tudo para o homem e pede a 10ª parte. A 10ª parte... Então você veja que ele sempre fala 10ª parte, né? Sempre repete, sempre pegando a lei, né? E esquecendo da lei da liberdade agora, né? Temos que imitar os apóstolos. É segundo o coração agora, não é 10% mais não. Do salário mensal, ou semanal, ou quinzenal, conforme você recebe, conforme você entende que pode devolver o dízimo. Agora, presta atenção, não é pagar o dízimo. O apóstolo Paulo, os irmãos, ele falou que a maioria das igrejas desprezava ele. Agora, por que as igrejas desprezavam Paulo? Porque Paulo falou que é melhor dar do que receber. Então, esses homens só querem receber e não dar do dízimo para a família necessitada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Você não está pagando uma prestação, você não está pagando nada. O dízimo simplesmente não é meu e não é seu. O dízimo é de Deus. E o que temos que fazer? Devolver o que é. Ô pastor Luiz, você revelou para as pessoas o que é que Deus faz com esse dízimo? Claro que o dízimo é de Deus, mas você revelou o mandamento de Deus já? O que fazer com o dízimo para... Não, né? Só ficar enganando as pessoas que o dízimo é só para a pregação, é só para a missão. Pelo amor de Deus, irmão. Vocês vão ver tanto texto bíblico aqui, a prova que o dízimo é para matar a fome das pessoas, certo? Das pessoas. É de Deus. Quando o homem retém o que é de Deus e não devolve, ele está roubando a Deus. Pronto, exatamente é o que eles fazem, né? Esses pastores e presidentes adventistas. Pois é. Eles pegam o dízimo, mas não devolvem, não dá. Eles não dão. Então isso significa roubar a Deus, certo? O dízimo pertence a toda a casa de Deus para matar a fome. Pois é. Vamos lá. Sabe o que diz a Bíblia sobre isso? Um dos 10 mandamentos. O 8º mandamento diz: não furtarás. Quando uma pessoa não devolve o dízimo. Pois é. Então, esses líderes, irmão adventistas, eles não guardam os 10 mandamentos, não. No momento em que ele está mentindo para as pessoas, pervertendo a verdade, eles estão desobedecendo os 10 mandamentos. A Bíblia diz, nos 10 mandamentos, não levante falso testemunho. E o pastor Luiz está levantando falso testemunho contra a Bíblia Sagrada, a respeito do dízimo. Certo? O nosso testemunho é
é o espírito de profecia, que é Jesus, a verdade de Deus. Então nós temos que confirmar o testemunho da Bíblia, a verdade só da Bíblia. Então eles estão levantando falso testemunho, certo? Então eles não guardam os 10 mandamentos coisa nenhuma, certo? Eles mentem, pervertem o evangelho, eles pregam outros evangelhos, fora, distorcendo, mentindo contra a Bíblia. Então eles desobedecem os 10 mandamentos, principalmente roubar a Deus, né? Misericórdia. Ela está furtando a Deus, ela está roubando a... Eu já mostrei para os irmãos, né, no tema sobre a lei, eles falam da lei, eles honram a lei, mas ele mesmo desobedece a própria lei. Pois é, então quem são esses homens? São os fariseus antigos, né? Os fariseus da sétimo dia antigos, que implicava com o povo, julgava o povo para guardar o sábado. Salvação pelo sábado, salvação pela circuncisão, e assim vai. Ok? Então, a White, ela pegou coisas do judaísmo. Então, essa igreja adventista é do judaísmo. Salvação pela guarda da lei, e assim vai. Salvação pelo dízimo, né? Eles dizem que se não dá o dízimo, não vai para o céu, vai para o inferno. Tem muitas provas aí, e vocês vão ver de vídeos, tá bom? Irmão, é triste isso aí. Olha só, misericórdia. Deus. E você sabe, as pessoas que roubam, elas não serão salvas. Por isso, a Bíblia diz... Ok, tá vendo aí? Salvação pelo dízimo, pela lei. Salvação pela lei, pelo dízimo. Irmão, ó, tem pessoas, eu já vi, até ombreiros, missionários contando, tem aí no YouTube. Irmão, tem pessoas que deixam de pagar o aluguel para pagar o dízimo. Por quê? Porque esses homens do sistema, tanto a igreja adventista e os homens do sistema, eles botaram esse psicológico na mente da pessoa. Se não der o dízimo, vai para o inferno, vai perder a salvação. Vocês compreenderam, irmão? Eles botam medo. Então eu quero dizer para aqueles que não têm condições de dar o dízimo, não se preocupe, não, que a salvação não está na lei de você dar dízimo, não está na guarda do sábado, não. A salvação nunca dependeu de você guardar a lei, veja bem, não. A salvação é Cristo. E nós somos levados, né, a obedecer à justiça de Deus, que é os 10 mandamentos. Então você vai guardar os 10 mandamentos, praticar a justiça de Deus, não para ser salvo, porque você já foi salvo no momento que você recebe Cristo, tá? Então, uma pessoa que recebe Jesus, aceita Jesus, se ela morrer ali na hora, né, um exemplo, ela já está salva. Então, ela não precisou dar dízimo, não precisou guardar sábado, não precisou fazer nada disso. Então, ela já é salva, certo? Irmão, é triste. Tem pessoas que deixam de encher o bujão para pagar o dízimo, porque esse pastor já mexeu com o medo no psicológico das pessoas, né? Mas, pelo outro lado, né? Bom, eu não vou aqui falar não, vamos continuar aqui. Roubará o homem a Deus? E ela mesma responde, sim, é possível. Claro, vocês já estão roubando a Deus. Vocês, falsos mestres adventistas, já estão roubando a Deus. E é por isso, irmão, que o apóstolo Paulo, ele fala, assim como no meio do povo, houve-se falsos profetas. No meio do povo, lá fora, no meio do povo. Aí o apóstolo Paulo diz, no meio de vós, dentro da igreja, haverá falsos mestres, pregando doutrinas ao contrário à Bíblia, à verdade. Então são esses pastores que vão montar a igreja para enganar o povo, porque eles se preocupam mais com dinheiro, com dízimos, consigo mesmo. Você compreendeu, irmão? Então, essas pessoas, membros adventistas e outros cristãos, estão sendo apacentados por esses falsos pastores e falsos mestres. Compreendeu? O apóstolo Paulo alertou sobre isso. Então, por isso que a Bíblia diz, saia dela, povo meu.
Porque se você permanece nessas igrejas, como é essa aqui, você será cúmplice desse engano. Porque Jesus fala que quem acrescentar na Bíblia, ou tirar da Bíblia, seus nomes serão tirados do livro da árvore da vida, do livro da vida. Você compreende? Então Deus diz que vai tirar seu povo desses pastores. Então Deus está usando realmente os seus verdadeiros remanescentes. E Deus está usando até pessoas, irmão, do mundo. Porque os do mundo estão vendo a gente mostrando a verdade. Aos do mundo, os ímpios, os gentios, eles estão mostrando na Bíblia a verdade, revelando sobre essa igreja adventista. E é por isso que a Bíblia diz que os do mundo são mais sábios do que o povo de Deus. Veja bem, que povo de Deus? Que povo de Deus? Os membros adventistas. Não estou julgando todos não, tá? Os membros adventistas. Os do mundo são mais sábios do que os membros adventistas. Por quê? Porque eles apoiam esse erro, esse engano aqui. Eles defendem o engano falso, o falso evangelho. Você compreende? Então, para você saber verdadeiramente o verdadeiro remanescente é aquele que não aceita outros evangelhos. Mentira. Tá bom? Ok? Vamos lá. Dízimos e nas ofertas. Nós cristãos devolvemos o dízimo. Eu, pastor Luiz, também devolvo o meu dízimo. E para que serve o dízimo? O dízimo é para a pregação. Você devolve para quem o dízimo? Para os pobres, para quem você devolve? Para o seu próprio presidente, para a sua própria igreja. Você devolve o dízimo para a própria igreja de novo. E não para os pobres, viúvas, para famílias pobres. Irmão, que loucura é essa, irmão? Eu dou meu dízimo. O dízimo volta para a igreja dele mesmo. Mas não dá para... Você compreende? Vamos lá. Do evangelho exclusivamente. O dízimo não é para outro tipo de atividade, mesmo atividades relacionadas à caridade e ação social. O dízimo não é para isso. O dízimo não sou eu que administro, não sou eu que digo, meu dízimo hoje vou... Você entende? Você entende? Ele diz que dá o dízimo também, mas não é para os pobres, para os necessitados, não é para famílias que estão passando fome, não. Você compreende, irmão? Que loucura! O próprio levita tirava do dízimo para dar para a família de Arão, o sacerdote, tá? Então, havia os levitas que Deus escolheu para administrar. Então, havia os levitas e havia o sacerdote Arão. Aí Deus mandou o levita tirar do dízimo para dar para Arão, matar a fome de Arão. Veja bem. Mas esses homens não. O dízimo volta para dentro da igreja dele mesmo. Não é para o pobre, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, o que significa que é cegos, membros adventistas, sendo guiados pelos lobos, que só querem arrancar as carnes das ovelhas. Quando eles têm de ajudar os pobres, fazer caridade, eles arrancam de novo de já que não tem, que é as ofertas, para poder consertar o telhado, comprar banco, comprar não sei o que, ar-condicionado. Eles arrancam das ovelhas de novo. Irmão, o dízimo é para tudo. O dízimo é para tudo. Para consertar o telhado da igreja, para consertar isso, para ajudar os pobres. Eu vou provar dentro da Bíblia. E muitos vão se acordar. Certo? Vamos lá. Vou dar para uma família, ou meu dízimo hoje eu vou dar para um amigo, ou esse dízimo vou entregar para uma pessoa que está construindo uma casa. Não sou eu que administro. A Bíblia diz no... Aí, você viu? Você viu? Quer dizer, o irmãozinho coitado, sofrendo de pagar aluguel, doido para realizar um sonho de ter a casa. Quer dizer, que esses homens aqui, eles não vão ajudar o irmãozinho, não, a construir a casa. Com o dinheiro do dízimo, ok? Tanto dinheiro do dízimo como de oferta. Irmão, veja só. Mas eles podem. Quer dizer que o irmãozinho não pode construir a casa. Veja bem. O irmãozinho não pode construir a casa, mas ele pode. Com o dinheiro do dízimo.
E a casa deles são casas bonitas, parecendo casa de rico, é tudo bonito. Sofá caríssimo, televisão não sei quantas polegadas. Veja bem, irmão, Deus me livre. Deus me livre, irmão. Então aqui, ó. Aqui é o vídeo quase todo, ó. Aqui, ó. Verso 10. Trazei os dízimos, todos os dízimos, à casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja. A casa do tesouro é a tesouraria da igreja. Devemos devolver o dízimo na igreja, e a igreja... A casa do tesouro, pastor Luiz, somos nós. Nós somos ouro para Deus. Deixa de enrolar as pessoas, tá certo? saberá usar o dízimo para pregar. Bom, aqui já acabou o vídeo aqui, tá? Aí eu quero falar para o... Cadê aqui? Para o Carlos Alves, né, que fez o comentário no Facebook. Carlos, até agora, no final do vídeo, eu não vi ele provar na Bíblia. Né? Eu não vi provar na Bíblia que o dízimo não é para dar para os pobres, para a família pobre, para o necessitado. Eu não vi, certo? Eu não vi. Ok? Irmão, pelo amor de Deus. Eu nunca vi em minha vida, irmãos, pessoas que não buscam a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia. São os membros adventistas, né? Não julgando todos, ok? Já para que alguns adventistas não venham me julgar. Então, são a maioria, muitos membros adventistas, não são poucos, que não conhecem verdadeiramente a Bíblia. Porque vive somente no ensinamento da própria igreja adventista. E o próprio Arilton, na igreja adventista do 7º dia de Eloai. Seja outras também aí. Você tem que acreditar em tudo que a igreja acredita. Então você é obrigado a acreditar em tudo que eles falar. A Bíblia alerta, irmão, sobre isso. Você não deve acreditar em tudo o que se fala, o Espírito dentro da igreja. Você não deve acreditar em tudo que se diz dentro da igreja. Eu vou mostrar 2 textos incríveis. Você não deve acreditar. Então, vocês, membros adventistas, é obrigado. Porque se você não acreditar em tudo que eles dizem, você, para ele, não são adventistas do 7º dia. Eu vou mostrar o vídeo para você depois. Do próprio Arilton, esses povos aí. Deus me livre, irmão. Tá bom? Então, irmão, vamos aqui acompanhar aqui o Arilton Oliveira aqui. Pra gente terminar aqui. Você sabe o que é isso daqui? Isso aqui é uma colônia de abelha jataí. Você já ouviu falar sobre essa abelha? É uma... programa e vai até 11h30 ou meio-dia. Nas 3 horas de programação, e você, em que te roubamos? Nos dízimos? Olha, eu vou deixar também esse vídeo, o link aqui abaixo do meu canal YouTube, para vocês acompanharem completo, ok? Olha só, a mesma coisa. Em que roubará Deus? É sempre metendo, e os coitados deixam de pagar aluguel, deixam de comprar um bujão para pagar o dízimo. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E nas ofertas. Então, meus queridos, nós estamos aqui estudando a Bíblia, não é? É a Bíblia. Você quer ouvir o que a Bíblia ensina? Se você não der dízimo e oferta, você não vai para o céu. Ó. Nunca vai. Ah, pastor, eu não conhecia. Ah, sim. Aí você pode. Vocês compreenderam, irmão? Se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Irmão, isso é meter o medo nas pessoas. Mexer com o psicológico. É como eu falei, tem pessoas que não têm realmente condições de dar dízimo. Mas eles serão obrigados. Vai ter que se virar, vender alguma coisa para poder dar o dízimo para essas seitas aqui. Irmão, a Bíblia diz que Deus não tira de quem já não tem. Aquele que já não tem, Deus diz que tira de quem tem para suprir mais ao que não tem.
Mas esses homens só querem tirar. Aí mete medo, quem não der o dízimo vai para o inferno, não vai ser salvo. Então tem muita gente que estão já está com medo, já tem um medo aqui na mente. Ah, se eu não der o dízimo, eu não vou ser salvo. Aí eles têm que se virar nos 30, vender alguma coisa para dar o dízimo, para não perder a salvação. Então esses homens são realmente homens da lei. Salvação pela lei, ok? Você entende, irmão? Então o que eu quero falar é o seguinte, irmão. Então qual é o momento que a pessoa realmente ela não vai ser salva se ela não der o dízimo? Veja bem, peraí, como é que uma pessoa aceita Jesus e ela não quer ajudar no amor à obra? Ela não ajuda realmente o necessitado com o dízimo. Então essa pessoa realmente ela não se converteu e realmente ela não vai herdar a vida eterna. Você compreende? Então tem que ter cuidado para poder explicar da forma correta. Mas ele explica dessa forma já para meter o psicólogo, mexer com o psicológico da pessoa. Irmão, o que tem de gente, tem testemunha de pessoas. Tem missionários, tem obreiro que conta de pessoas que tinha que vender para dar o dízimo. Pessoas que deixavam de pagar o aluguel, de comprar bujão. Veja bem, por quê? Porque os pastores do sistema, ele mete esse medo. Que está roubando a Deus, que se não der o dízimo vai para o inferno. Pois é, entendeu? Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Então as pessoas são forçadas a dar o dízimo com medo de perder a salvação. E isso não é salvação não, irmão. É ser salvo pela lei, a lei do dízimo, certo? Então realmente esses homens são fariseus, certo? Fariseus. Que você era ignorante. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora eu aprendi, agora você não vai. Se você não devolver. Agora você acha que é negativo? Pelo contrário. E para você ver que ele confirma que quem não der o dízimo não vai para o céu, porque eles usam o 10 mandamentos. Veja bem, sempre usando a lei como modo de salvação. Porque lá fala, né? Não roubarás. E mas esses homens são muito espertos para mexer com o psicológico das pessoas, adoecer a mente das pessoas. Ok? Salvação pela lei. Sempre eles falam da lei. E Cristo é jogado de fora. Compreende? O que eles mais falam é de sábado e lei. Eles não honram realmente o testemunho de profecia, que é o testemunho de Cristo. Não. É de Ellen White. Bom, vamos continuar aqui. A pessoa que se torna um fiel dizimista e ofertante, ele vive melhor do que qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Quando você escolhe fazer uma sociedade com Deus e ser honesto e fiel com Ele, a promessa de Malaquias é assim: eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, uma bênção em abundância. Irmãos, olha, eu já vi pessoas falarem, pessoas mesmo, que dá dízimo desde não sei quantos anos, mas vive ainda, né, na dificuldade, na pobreza. Então não caia nessa lábia aí, que se você der o dízimo você vai ficar próspero, você vai... Não. A riqueza, a prosperidade no tempo da graça é a salvação. Não é para você ficar alegre de querer ser próspero e rico, não. A preocupação maior é a salvação, certo? Os discípulos começaram ali a curar as pessoas, expulsar demônios, e eles estavam tudo alegres. Chegaram para Jesus todo alegre, feliz. Jesus falou: não se preocupei, não se alegrai com isto, mas com a vida eterna. Certo? Então esses homens botam que se você der o dízimo, você vai ficar bem, você vai ser próspero. Irmão, não. Quem só fica próspero é ele. Rico são eles. São eles que pegam o dízimo só para ele. Enquanto fica pobres, os pobres ali dentro da igreja. E a própria lei de Deus diz que não é para haver pobre no meio de nós, mas só eles é que enriquecem.
enquanto os pobres ficam ali, e ainda arranca mais dos coitados dos pobres. Eles pegam a oferta de dízimo para ajudar o pobre, comprar isso, comprar aquilo para a igreja, e do dízimo ele não mexe, irmão, pelo amor de Deus. Terrível isso aí. Porque E os membros adventistas da Sétimo Dia acham bonito, viu? E apoia e defende essa doutrina maligna, né? porque você foi fiel. E relembrando E Jesus falou também assim, aos irmãos que existe a lei dos pobres, que eles não falam. Pois é, a lei dos pobres, que é sempre ajudar os pobres, não deixar que haja pobre no meio de nós, sempre matar a fome. Existe a lei dos pobres, hein? Pois é, você vai conhecer depois. aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Essas pessoas que têm essa prática, né, que estão aí todos os dias, talvez o Rio pode até explicar se a lei dos homens pode fazer alguma coisa. A gente vê multidões, também deve ter uma explicação para essa multidão acompanhar, mesmo com tudo aí bem claro na Bíblia, né? O que acontece com essas pessoas aos olhos de Deus? É uma pessoa que ela tem um poder de convencimento, são pessoas que têm crédito, conseguem ter credibilidade e arrastam multidões. Como é que fica a responsabilidade? Durante um tempo em Israel, as pessoas podiam devolver um segundo dízimo que era usado para atender aos pobres que haviam. Então Deus orientou. Olha só, irmão, o desdobro dele, né, em Israel. Na cidade de Israel, não existia, irmãos, o segundo dízimo para ajudar os pobres. Não. Isso é invenção desses homens. É invenção do judaísmo, dos judeus do judaísmo. O dízimo vem desde o começo lá, que é para ajudar a matar a fome da pessoa. Veja como eles inventam tudo isso para não dar o dízimo para as famílias pobres, para os necessitados. Irmão, terrível. Então eles criaram, dizendo que existia o segundo dízimo para ajudar o pobre. Não, de maneira nenhuma. Eles estão mentindo para vocês. Isso vem dos judeus que não acreditam em Jesus. Os judeus lá de Israel que não acreditam em Jesus são gananciosos. Eles pegam o dízimo só para eles. Eles iam para a casa da viúva, pegavam o dinheiro, o dízimo da viúva, e fazia a oração deste tamanho. E a coitada da viúva acreditando nesse falso mestre judeu. Então veja, eles pegavam o dízimo só para eles, mas não ajudavam, veja bem. Eles não ajudavam os pobres, a viúva não. Eles não tiravam do dízimo para ajudar as viúvas não. Então por isso aquela passagem que Jesus fala, né, vós dá do cominho, né, do dízimo, do cominho, tal, mas esqueceis, né, da justiça, do juiz, tal. O que acontece? Os fariseus, eles davam dízimo, mas eles não davam para as viúvas e pobres, eles oprimiam as viúvas e pobres, só pegando o dízimo só para ele. Então os fariseus, os judeus, ele não dava do dízimo para as viúvas e os pobres, não. Então é por isso que Jesus falou, fazei estas coisas sem omitir aquelas. Aquelas o quê? Que eles oprimiam as viúvas, arrancava dinheiro dos pobres. Mas ele não dava do dízimo para ajudar ninguém, não. Os fariseus eram gananciosos. Então, quando Jesus fala, fazei estas coisas, que significa que é para eles fazer justiça e juízo, para ele ajudar os pobres a viúva. Mas os fariseus não. Só queria receber o dízimo. Ele dava o dízimo, mas não dava o seu dízimo para ninguém, não. Compreende, irmão? Pois é. Então, eles não faziam caridade com dízimo para ninguém, não, os fariseus. Então, a igreja adventista é a mesma coisa dos fariseus. Ele não dá seu dízimo para os pobres, não, certo? Vocês querem ajudar. E relembrando que o dízimo, ele é para tudo. É para sustentar ali o levita, para administrar. O dízimo é para os pobres, como eu já falei, o dízimo é para os pobres, viúva, para os levitas, entendeu? Para eles continuar a administrar, ensinar as pessoas.
Se eles não tiverem comida, o alimento, como é que ele vai administrar? Né? Vai morrer, tá entendendo? Agora, o dízimo não é para você pregar o evangelho. O dízimo, irmão, tem que falar de forma inteligente e não enganosa como essa. O dízimo é para tudo, certo? Vamos lá. Dar os pobres, recolham um segundo dízimo que vai ser usado para isso. Em Olha. algum momento isso foi feito. Né? Falando que tem que recolher o segundo dízimo para ajudar os pobres. Isso, irmão, é invenção. É mentira, né, de Satanás, certo? É mentira de Satanás, ok? Então, o dízimo só existia um dízimo lá, que é do fruto dos animais. Aí existia a festa bom, você vai saber depois. Ou eu já explico no meu canal, né, todo esse tema sobre o dízimo, né? Mas essa não é a regra geral. São situações específicas. Na regra geral, Bom, irmão, eu vou parar por aqui, porque eu não estou para assistir o vídeo todo, tá ouvindo mentira não, certo? Tá ouvindo mentira. Então eu vou deixar este vídeo, né, aqui, né, o link aqui no meu canal YouTube aqui, ok? Então este vídeo é aquele que ele fala, que o dízimo não é para dar, não pode ser dado para outra coisa não. É só para eles, é só para os líderes, certo? E isso está totalmente errado, estão mentindo para você. Aí eu vou provar dentro da Bíblia, não perca, ok? Todo mistério. Então tudo que eu estou falando aqui, eu vou provar. Eu já tenho aqui o capítulo e versículo, ó. Crônica 24, Deuteronômio 26, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, Deuteronômio 16, Deuteronômio 18, Levítico 27, Gênesis 14, Neemias 7, Neemias 12, certo? Esdras 8, são tudo que eu vou provar, que o dízimo é para matar fome de quem tem fome, certo? Pois é, então não perca, tá bom? Que Deus, irmãos, abençoe a todos. Então, vocês, membros adventistas, acompanhem o vídeo todo aqui, ó. Vou deixar o link aqui. Então, o que eu tô combatendo é o engano. Essa heresia de Satanás em dizer que o dízimo não é para dar para a família pobre, para os necessitados. Isso é doutrina maligna, certo? São homens gananciosos que só querem receber e não dar, tá bom? Então, por isso que muitas igrejas não aceitaram Paulo, porque Paulo falou que é melhor dar do que receber. Então, por esses membros adventistas, essas igrejas, claro que eles vão nos desprezar, porque nós estamos falando que é para dar o dízimo, né, para os necessitados, né, para as pessoas, ok? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.